Antes que a gente, né, eu já começo aqui falando dessa coisa da leitura. Você fala que tem mais de 50 poemas gravados, isso é maravilhoso, né? Porque fala desse hábito de ler, que é óbvio que a gente precisa cultivar, né? Não apenas poesia, mas ler. Eu acho que exercitar a leitura todos os dias é algo muito bacana. E também decorar os poemas, né? É uma atividade ótima, uma atividade para o cérebro. A gente fica com a carta na mão, né? Porque chegar no sarau. Eu particularmente acho isso, né? Claro que existem as leituras dramáticas e são muito bem feitas também, mas acho que quando você decora, você incorpora o poema e você vai falar, você já fica com a outra, sabe? Tem outro aspecto ali, que não é apenas de um texto que você sabe falar, mas de um texto que você sabe também como comunicar, entendeu? Como aquilo ressoa no seu corpo. Então acho importantíssimo que a gente, para a performance, também tenha esse hábito de decorar poemas, né? De aprender-los. E parar com essa coisa de dizer, não vou decorar porque minha cabeça é péssima, não consigo gravar nada, isso é preguiça. Todo mundo fala isso, mas a gente consegue gravar esse verso e exercitar isso, né? Quando eu vou gravar poemas, eu tenho métodos, né? E um deles, que é o mais fácil, é primeiro ler o poema, obviamente, depois escrever, né, à mão. Eu acho importante escrever à mão, eu acho que isso vai, de certa forma, fortalecer na sua cabeça e inverter as ordens dos parágrafos. Então, às vezes, primeiro começar pelo último, e aí isso anteceder, porque isso faz uma malhação mental mais forte, né? E aí eu acho que dessa forma os poemas ficam mais fáceis de serem aprendidos. E aí eu trago isso aqui para escrita. Isso é muito importante. Agora também você pode criar formas alternativas de estar com o texto na mão. Aí todo mundo está procurando, quer caminho, né? Às vezes é bonito também ser. Agora saber como. E eu trago essa escrita, gente, que eu sou geminiano, com ascendência e aquário, então quando eu começo a falar, eu desenvolvo tudo, termino esquecendo, mas tem aqui tópicos que eu acho muito interessantes. E aí eu trago também essa fala, eu não sei se vocês viram essa entrevista da Laura Cardoso do Estadão, ela falando, as pessoas acham que a atriz é culta, então eu sou cultíssima até hoje por defender ser atriz. Ela fala da importância da leitura para os próprios atores, que hoje os atores não leem muito. E aí fica muito naquela coisa de você apenas reproduzir um personagem sem ler para além do texto, né? O que é aquele personagem vai te trazer além da fala? Ele traz uma subjetividade que você tem que incorporar ao seu personagem. E os poemas, como eles Lucinda fala, eles podem ser pequenos teatrinhos, né? Tem até um espetáculo chamado Love, que era esse teatrinho que fazia. E cada poema era interpretar um personagem diferente, porque a gente também pode dar esses personagens, né? Principalmente como a gente lê o poema e de como o poema lê a gente. Tem um amigo meu que era professor de português, e ele foi dar aula de poesia e recitou aquele poema, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, no pedra. E aí uma criança começou a chorar. Por que você chorou? Aí ele falou, porque o meu irmão morreu por conta do carro. Então assim, é uma leitura que ninguém cai nesse poema, só quem viveu aquela realidade que pode ter essa leitura. Eu falo isso até me arrepio, porque eu nunca pensei o poema sobre essa perspectiva, né? E o poema ele tem disso. Tem horas que ele te agarra de uma forma que você te tira ali do seu eixo, né? Porque vai justamente de acordo com aquilo que você vive. E aí também valorizar essa coisa da leitura, né? Como a própria mãe Stella, que é a grande homenageada da Foucault, ela fala que a gente não escreve, o vento leva. Então, só temos essa cultura de oralidade, leitura, mas de certa forma o texto também é importante, né? A gente tem que fazer essa ode ao texto, e principalmente o texto negro, de Jovina Souza, que é uma poeta que eu gosto muito, inclusive ontem tem um texto dela aqui na casa do menino, teve o Afriquetê, que foi uma agência pública para falar sobre poesia, e eu recebi o texto dela, só que eu não tinha na cabeça, eu recebi pelo celular, até pela licença, porque eu não gosto de usar celular em cima, eu gosto de usar papel ou livro, eu não sei. Acho o celular muito pobre, entendeu? E a gente está usando muito o celular para tudo, né? Até para cenas. Às vezes as pessoas sabem aquilo ali, mas usam o celular porque fica com medo, né? Então isso também vem da importância da gente gravar as coisas, né? Mas quando não dá, aí a gente termina usando. E ela fala que o texto negro, ele representa a vida como algo útil. Porque muitas pessoas pensam apenas, pessoas pretas só falam de racismo. Mas isso não é verdade, né? Nós somos seres humanos como qualquer outra pessoa. A gente vai falar de amor, de tesão, de dor, de filosofia, de tudo. Porque estamos num mundo como todas as outras pessoas, né? E aí tem uma entrevista dela que eu gosto muito, né? Que ela fala, eu tô aqui agora, ela estava fazendo uma live com alguém. Não sei se foi com você, que ela fez uma live com você, não foi também. Não sei se acho que foi uma live, inclusive. Que ela disse, eu tô aqui agora com você na live, mas eu posso abrir uma outra aba e caio na guerra da Ucrânia,
Posso abrir uma outra aba e cair um vídeo pornô, porque eu sou múltiplo, eu sou várias, eu não falo apenas de antirracismo, né? E é esse caminho que as pessoas costumam colocar a gente, né? Dia da consciência negra, vamos chamar Marcos, vamos chamar Lucas de Matos, na Jana Tavares, todo mundo para falar como é que combate o racismo. Mas nas outras épocas do mundo a gente continua tratando sobre outros temas, né? Inclusive a gente veio tratar aqui de performance, né? Que é também esse tema amplo. E aí, além da questão da leitura, um outro ponto que eu acho importante a gente precisa citar é a escuta, né? Escutar. Às vezes eu tenho a impressão de que eu vou dar sarau e as pessoas não estão escutando direito, elas batem palma para cumprir o ritual, né? E não necessariamente é para fazer isso, porque às vezes a pessoa pode dizer uma coisa que você não gosta, está todo mundo ali aplaudindo, você vai aplaudir também, né? Eu fico nisso. Nesse texto que é dito e que é bem compreendido, sabe? Tanto por quem fala, quanto por quem escuta. E a gente precisa escutar, porque as palavras, uma palavra, às vezes ela dá o sentido todo do poema, né? E se a gente não tem essa escutativa, a gente se perde no que aquele poema diz. Então é importante também estar atento a essa prática da escuta, né? E aí eu trago isso para uma prática cotidiana, né? A gente se escutar, porque acho que a gente não está escutando, né? A gente às vezes fica muito nessa coisa de retrucar o que o outro fala. Semana passada eu estava com uma vizinha, né? Aí eu estava andando e ela vindo. Aí eu fiz, tudo bom? Não, aí eu fiz, bom dia, ela, tudo. Não, ela não parou para escutar o que eu falei. Eu disse, bom dia, não, tudo bem. Mas ela me respondeu para retrucar. E muitas vezes a gente fica nesse automático, né? De não ouvir, de só retrucar. Ou então o outro está falando, a gente está pensando o que a gente vai dizer para retrucar o que o outro está falando. E isso não é uma conversa, isso é apenas um embate de ideias, né? Quando a gente pratica a escuta, né? Parar para escutar, parar para se escutar, né? Exercitar essa propriocepção, que é um termo que é a formação de Jardim, que eu estou explicando. Ele fala que nós somos cientistas de nós mesmos, né? E eu acho isso muito bacana. Porque quando a gente pensa nessa perspectiva de nos investigarmos, de fazer pesquisa sobre nós, a gente tem uma percepção maior do nosso corpo, da nossa voz, da nossa escuta. Então é legal também a gente fazer essa menção do corpo. E o corpo na performance também tem uma importância sobre-número, né? Você, por exemplo, chega aqui. Vocês me perguntam, Lucas, como é que você está? E aí, ó, pé para dentro, né? Ombro assim formado, estou bem. Estou muito bem, estou feliz, sabe? Trabalhando, pelou, namorando, até mais uma pessoa, sabe? Não orna o que eu estou falando com o meu corpo. Então a gente precisa muito pensar na performance também por esse viés, né? E aí as palavras elas dão esse gancho, né? Às vezes a gente está, no texto tem, foi para cima, a gente vai para baixo, vai para baixo, a gente vai para cima. Então é legal conectar, porque o texto dá todas as deixas do que a gente vai fazer, né? Então a gente também inventa ali, coloca a nossa, mas é preciso estar atento a essa deixa da palavra. E outra coisa, se fala de poesia, né? Muita gente vai, aí a Elisa Lucília ensina isso, né, na casa de poema, fala, na oficina da casa poema, ela fala que muita gente chega para falar o poema e aí se arma já, né? Então, agora, a gente nunca fala isso antes de começar o poema. Eu acho que isso já empobrece a performance, né? Então agora eu vou falar o poema. Fala o título. Depois o autor, que é um autor, né? Pode ser que a gente tenha uma outra forma de dizer. Ou então às vezes já chegar dizendo o poema e dizer o autor no final, para você que eu gosto muito. E quando a gente vai apresentar, e sabe, já começa a teorizar aquela performance, né? Quando se não tem essa intenção, por exemplo, ontem eu tive essa intenção. Então eu demarquei para dizer um poema por conta de uma situação específica. Mas quando não se tem, eu acho que isso já empobrece a sua participação no sarau, por exemplo, sabe? Então, eu não sou poeta, eu não sei se está com marca, mas eu vou aproveitar esse texto para vocês aí começa. Isso já empobreceu, todo mundo já fica broxado mesmo que você pensar. Então nunca começar com nem então, nem enfim. Até porque então é uma coisa conclusiva, você já vai começar concluindo uma coisa que você nem falou, então isso não existe, né? E outra coisa, terminar a apresentação do poema como é isso. Na verdade, eu acho que é isso, a gente não tem que usar para apresentação nenhuma, nem de trabalho, nem conversa, nem nada. Né? Que é um jargão que as pessoas estão usando, né? É isso. Então, é isso.
que terminar com isso? Se tem uma palavra ali para terminar o poema, termina dando a ênfase a essa palavra. Se tiver ênfase, ou se não tiver, termina terminando, sabe? De uma forma que ela vá, se for para morrer, que você morra junto. Se for para subir, que você suba junto. Não terminar com isso, eu acho que também não é legal. Estou anotando essas dicas. Só uma questão quando eu assim, tanto teoricamente, isso muito claramente ele fala que todo escritor tem um leitor virtual. Todo mundo está escrevendo, fazendo, está até imaginando tudo. Né? Então, o que eu faço? Né? Ele falou, o primeiro leitor é o senhor mesmo. Então, todos os poemas que eu faço, eu gravo. Daí eu fico me ouvindo. Gravou o poema, e daí você vai ver onde é que está a discussão, onde está puro, onde é que está perdendo o ritmo. Você mesmo, você consegue se despersonalizar. Então eu faço isso. Né? Uma dica. A outra é um amigo que deu. Se você quer ensaiar para que faz ritmo, sai seu poema ouvindo uma música do fone de ouvido. Né? Um regueiro com o Jorge Gustavo falou. Né? Você faz, e aí na hora que você vai fazer o poema, né? Sem o fone, você está ouvindo o reggae, mas a plateia não. Né? Então você já está com ritmo interno. Então são duas dicas, né? Para você pegar também se ouvindo. Eu vou aqui correr um pouco, porque já são 11h30 e eu ainda estou fazendo exercício com vocês. Mas mais umas coisas assim que eu acho que são importantes também, quando se trata de poema, né? Muito poema rimado, a gente tende a cair numa musiquinha, né? Sim. Isso aqui é coração, isso aqui é emoção, isso aqui é pão. Então, tipo, vamos cortar também de falar poema de forma musicada, porque isso também já, eu acho que infantiliza um pouco o modo como a gente fala o poema e também dá ao ouvinte uma impressão de que está uma coisa repetitiva. Então a gente precisa explorar outras maneiras de falar as palavras, né? E até também dar um outro ritmo a elas para que fique algo interessante. Outra coisa também trazendo uma Estela de Oxóssi, meu tempo é agora, né? Eu sou hoje, o que eu faço é aqui e agora. Quando eu morrer, isso é uma fala dela, né? Quando a gente morre, não tem mais cinema, não tem mais uísque, não tem mais teatro, não tem mais sapatel, não tem mais nada. Então, o que a gente faz em cena é aqui e agora. Se eu recebi um poema ruim que foi assim, estupendo, aquela performance foi ontem. Hoje não tenho mais, acabou. Quem viu, viu. Não tem mais como repetir isso aqui. Então a gente não precisa ficar pegando no ontem algo que a gente vai fazer agora. Inclusive eu posso dizer hoje de maneira diferente se quiser, né? Preto Osado, que é a poesia criativa no meu livro. Eu acho que eu recebi essa poesia mais de 100 vezes, mas nunca é a mesma maneira que aconteceu. E eu nem quero me repetir. E eu acho que na performance também é um lugar de você explorar, né? Ver as suas dores, os seus traumas, tudo isso está no nosso corpo, né? E também o nosso charme, a nossa delícia, o nosso gozo. Então experimentar tudo isso, eu acho que é interessante. E agora eu queria pular para a parte